Olá, bom dia. Ao longo do ano, o Porto do Itaqui vem acumulando recordes e com desempenho, vamos dizer, um pouco acima da média. Esse mês, em dezembro, ele recebeu o maior navio de fertilizantes vindo da China. E é sobre todos esses processos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente saber como foi esse comportamento ao longo do ano direitinho foi o diretor de operações do Porto do Itaqui, o Ibernon Marinho. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Primeiro, gostaria de agradecer de estar recebendo a gente aqui do Porto do Itaqui de novo no seu programa. É sempre uma honra estar trazendo as boas notícias do Porto para você e para a população do Maranhão como um todo. É uma honra receber, porque eu adoro notícia boa de manhã cedo, sabe? Começar assim um programa com notícia boa é muito bom. Então vamos começar logo com essa. Agora, no mês de dezembro, vocês receberam o maior navio que o Maranhão já recebeu no Porto do Itaqui, né? Com fertilizantes vindo da China, foi isso? Isso, foi o nosso maior lote de fertilizante. O que é o lote de fertilizante? O que as empresas fizeram? Houve uma mudança no mercado internacional de shipping. O shipping é o mercado de contratação de navios. Então, tiveram mais navios grandes disponíveis do que navios pequenos. Então, os clientes de fertilizantes, eles se organizaram para trazer lotes maiores. Isso faz com o quê? Que eles consigam reduzir o custo por tonelada trazida. Então, isso é bom para a cadeia como um todo. Isso. 7 empresas se juntaram. Empresas que são concorrentes fora da operação portuária, elas se juntaram, encheram um navio de aproximadamente 80 mil toneladas, trouxeram para o Itaqui, conseguiram movimentar essa carga e levar agora para os clientes finais. Isso faz com que eles consigam reduzir esse custo por tonelada movimentada. Então isso é bom não só para essa operação, como é bom para a cadeia como um todo, porque a gente consegue reduzir o custo logístico e o custo logístico acaba reduzindo o custo para o cliente final. Quer dizer, ao invés de vocês receberem vários navios de porte médio, vamos dizer, vocês recebem um de uma vez só, que traz tudo que traria esses outros navios. É mais ou menos isso? Juntando tudo e trazendo de uma vez. Então consegue trazer mais eficiência para a operação e ainda tem um plus a mais, que esses navios a gente chama de navio tipo Panamax. Então são os navios que a gente utiliza para exportação de grãos. Então ele traz esse navio maior, otimiza a questão do recebimento da carga e depois eles ainda conseguem utilizar esse navio para levar o grão que está sendo produzido aqui pelo Maranhão. Então ainda facilita a questão da logística reversa. Então é bom para todo mundo, é bom para a cadeia como um todo. Legal, é isso mesmo. O bate e volta, o volta já volta carregado também, não é isso? Exatamente. Nossa maior movimentação é de fertilizantes chegando e de soja saindo, importação e exportação nesse sentido, é isso? Que é o que movimenta o nosso agronegócio, não só maranhense, como da área de influência, que aí a gente fala daquele Mapitobá, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, chegando ao Mato Grosso do Sul. Entendi. Eu falei que ao longo do ano o Porto do Itaqui vem acumulando recordes e bom desempenho. Mas eu sei que ele não é um desempenho linear, vamos dizer assim. Ele tem altos e baixos. Por exemplo, a quebra da safra de milho, de alguma forma, ela impacta nas ações desenvolvidas no Porto do Itaqui também, não é? Isso. A gente teve vários números favoráveis e a gente teve a oportunidade de vir falar alguns deles ao longo do ano. A gente teve o nosso melhor mês de soja, a gente teve o melhor mês da história do Porto. Provavelmente esse ano a gente vai ter o melhor ano do fertilizante, então a gente trazer esse navio no final do ano meio que coroa a ação esse mercado de fertilizantes ao longo do ano. Mas o milho especificamente a gente teve quebra da safra do milho. O que aconteceu? O preço do mercado interno está maior do que o do mercado externo. Então para o produtor de milho está fazendo mais sentido vender para o mercado interno do que vender para o mercado externo. Claro. Adicionalmente a isso, a gente teve uma esmagadora de milho instalada no Maranhão, que é excelente para os maranhenses. Querendo ou não, é um beneficiamento desse produto dentro do nosso próprio estado, da Impasa, que fica na região de Balsas. Ah, sim. Então, essa esmagadora, ela acabou comprando parte dessa produção local para poder fazer esmagamento do milho, produzir o etanol de milho e o farelo de milho. Então, esse milho que inicialmente seria destinado à exportação, ele acaba sendo absorvido pelo mercado local através de um processo industrial. Isso, quando chega no porto, faz com que a gente tenha uma queda da movimentação, mas enquanto Estado eu acho que a gente cresce. Então, assim, a gente não pode reclamar. Sim, é perda de um lado e ganho do outro. Quer dizer, ele é beneficiado aqui e absorvido pelo próprio mercado daqui. Ele não precisa mais sair quase in natura para fora, mas não é isso? Isso, e quando a gente fala do etanol de milho, a gente fala da redução do custo do combustível. Isso. Quando a gente fala do farelo de milho, a gente está falando de um beneficiamento que vai gerar ração para a agropecuária, para a suinocultura. Então, assim, acaba que agrega cadeias em volta do estado. Mas esse milho que foi processado e foi distribuído no mercado local, ele acaba não sendo exportado, então naturalmente a gente tem essa quebra da safra do milho dentro do porto. Vocês vão ficar um pouquinho mais tristinhos, mas ficam felizes por outro lado, não é isso? Todo mundo gosta de números positivos, de estar crescendo sempre, mas a gente tem que entender o contexto do mercado. Sim.
Eu entendo. Não chega a ser uma frustração, não, porque vocês estão vendo que é um benefício para o próprio Estado, né? Mas, de alguma forma, a movimentação, ela compensa essas quedas ocasionais que vocês vão ter por causa de fatores como esse? Aí depende muito da carga. Por exemplo, a gente teve um crescimento do fertilizante, teve um crescimento da soja, a gente teve um crescimento do clinker, a gente teve um crescimento do alumínio, de várias cargas a gente conseguiu crescer. Só que o milho, ele traz um volume muito grande, porque ele movimenta navios que carregam em torno de 60 a 80 mil toneladas por navio. Então, quando tem uma quebra da safra do milho, por mais que a gente dê uma compensada no volume em outras cargas, a gente não consegue chegar ao mesmo patamar, porque o volume é muito grande. O volume é bem maior, né? Mas como você classificaria, o desempenho do porto, das atividades do porto ao longo do ano? De forma geral, a gente está bastante satisfeito porque existem vários indicadores que medem performance operacional. Então, assim, a gente cresceu na soja, que é a nossa principal carga, a gente cresceu no fertilizante, que é uma das nossas principais cargas. O líquido, quando a gente fala de mercado interno, a gente cresceu. Quando a gente vai analisar a produtividade dos navios, a gente teve um crescimento e se manteve acima das pranchas esperadas para a movimentação. Outro indicador que é muito avaliado é a questão do tempo médio de espera. Hoje o tempo médio de espera no Itaqui está de 2 dias. Então, assim, é muito pouco quando a gente fala de mercado de importação e exportação. Então, assim, a gente teve indicadores operacionais bastante favoráveis, apesar dessa quebra da safra do milho que a gente está enfrentando ao longo do ano. E a gente tem reportado, inclusive, para a nossa comunidade, para os nossos conselhos, está todo mundo acompanhando. Mas a gente entende que é um movimento natural do mercado, principalmente quando você traz um empreendimento de grande porte para o Estado, como é a questão da esmagadora de milho da Impasa. Sim, isso a gente tem que botar como ponto positivo, né? A gente pode imaginar, não, teve uma queda na movimentação do porto, mas aí teve uma queda reversa na curva da economia no Estado, né? Então, é uma coisa compensando a outra. Mesmo assim, o crescimento do porto ao longo do tempo, a gente pode dizer que ele está dentro do esperado, ele pode crescer mais, ele pode se manter nesse nível. Quais são as expectativas? A gente tem trabalhado em projetos de expansão. Um dos projetos assim, mais relevantes que a gente tem trabalhado, a gente está construindo o Berço 98 com recursos próprios, que é algo fora do mercado portuário. Normalmente, ou eles fazem com recursos privados ou fazem com recursos do PAC, que é recurso federal. E a IMAP conseguiu fazer caixa para construir um berço próprio, que é o Berço 98. Esse berço ele adiciona a capacidade do porto em torno de 8 a 10 milhões de toneladas. Isso quer dizer o quê? Que o produtor rural ele vai poder produzir de 8 a 10 milhões de toneladas a mais, transportador vai ter de 8 a 10 milhões de toneladas para transportar e a gente espera que ao longo dos próximos anos essa carga chegue no porto para que a gente possa exportar também. A gente está em aberto, agora a gente teve audiência pública para um novo terminal de fertilizante. Isso faz com que a gente também tenha capacidade para receber mais fertilizante dentro do porto. A gente teve vários investimentos para viabilizar a operação de STS, que é Ship to Ship, é um navio atracando do lado do outro e transferindo carga de um lado para o outro, tanto no B106... Como é o nome? Eu acho Ship bonito. to Ship. Ship to Ship, tá Basicamente, bom. A gente tem 2 naviozinhos, eles poderiam estar em 2 berços, passando de carga de um para o outro. Aí mas eles estão lado a lado. Um do lado do outro. Aí liga através de mangote e você passa carga de um para o outro. Isso faz com que eles ocupem só um berço e consigam fazer uma operação. Então, isso traz um pouco casada, de... Né? Isso. Aí a gente conseguiu viabilizar essa operação no B106, a gente já está finalizando os estudos para viabilizar ela no B108. A gente trouxe tubulações novas para o B105, para o B102, para o B103, então a gente está se estruturando para poder absorver esse crescimento. Então, assim, a gente teve vários avanços operacionais, os números do porto são positivos e a gente só teve essa pequena queda na movimentação. Então, a gente acredita que foi um bom ano para o Itaqui de forma geral. Foi um ano que a gente está se estruturando para continuar crescendo. Não esqueci essa queda, porque ela foi muito pontual, é uma coisa que eu acho que ela vai ser permanente, né? Já que a gente já tem esses novos recursos aqui no estado, de alguma forma a gente não vai mais precisar fazer essa exportação do milho in natura como a gente está fazendo à medida que ele está beneficiado. Vamos focar só nessas coisas boas. A partir de quando você acredita que essas inovações, esses novos pontos podem estar em operação? O Berço 98, a nossa expectativa é que ele esteja operando... Vamos deixar para o próximo bloco essa resposta? Tá é bom, então. Só um minutinho, é o tempo da gente tomar uma água, tomar um cafezinho, aí a gente volta para continuar conversando. Um minuto só.
Já estamos de volta conversando aqui sobre o processo de desenvolvimento ao longo do ano do Porto do Itaqui, falando nas inovações que estão sendo planejadas, e eu estou conversando com o diretor de operações do Porto, o Iberno Marinho. Se eu interromper você, que a gente está falando a partir de quando a gente pode contar com esses novos pontos, esses novos berços dentro do Porto. O berço 98 ele já está em construção, a gente está finalizando a montagem do cut travel, então a expectativa é que a gente entregue ele a partir do segundo semestre de 2026. Então, 2 anos de construção é um prazo adequado para uma obra dessa envergadura. A gente está em aprovação também na Secretaria de Portos a ampliação do nosso terminal de fertilizante, que a gente espera que saia já no ano que vem, para que comece as obras no ano que vem. A gente tem ampliação do nosso terminal de grãos, que a gente também espera que saia no ano que vem, para a gente também começar as obras no ano que vem. E a gente tem essa licitação que muito provavelmente deve acontecer no ano que vem, mas para as obras começarem a partir de 2026. Então a gente está de fato numa época de estruturação para que a gente consiga viabilizar esse crescimento que vem sendo sinalizado para o Porto aí para os próximos anos. Eu nem consegui contar quantos engatilhados estão. Você foi falando um atrás do outro. Tem uns 3 projetos mais ou menos que você falou? Grandes estruturais, uns 4 ou 5 projetos em andamento hoje para que a gente possa atender essa demanda futura. Porque o Porto a gente planta hoje para colher daqui a 2, 3 anos. Planta hoje para colher daqui a 2, 3 anos. Uma estrutura gigantesca, vamos dizer assim, né? Ele só perde para o Porto de Santos, não é isso? Hoje, em termos de volume, a gente também fica atrás de Paranaguá e Itaguaí. Hoje a gente é o 4º maior porto público do Brasil. O quarto maior, né? Isso. A gente tem a possibilidade de avançar nesse ranking? A gente trabalha para isso. Todos esses projetos é para que a gente consiga estruturar o porto para que ele possa crescer e a gente possa avançar, ganhar posições e alcançar esses outros portos. Eu lembro que antigamente a gente falava que Itaqui era o único porto capaz de receber navios de grandes calados, assim, que tinham que fazer só a rota de Roterdã, São Luís. Isso ainda continua desse jeito? A gente já recebe navios constantemente de grande calado, como esse que chegou agora? Sim, o Itaqui ele tem um diferencial competitivo muito grande. A gente pode dizer que a gente é o porto de maior calado entre os portos públicos brasileiros. Então a gente tem berços que ele variam de calado de 12 a 19 metros. O que é calado? É a profundidade que o navio ele pode atingir. Quanto maior o calado, maior o navio que consegue comportar aquele berço. Então a gente tem os maiores navios de líquido atracam no Itaqui. A gente tem esse navio tipo, que é o navio Panamax, que a gente tem 2, 3, 4 berços que conseguem comportar esses navios. E a maioria dos portos brasileiros eles têm essa dificuldade, porque tem limitação de calado, então eles precisam trazer navios menores. Então quando o assunto é calado, a gente passa da maioria, inclusive, desses maiores, como Paranaguá, muitos berços de Santos, a gente tem muito menos restrição de calado do que esses outros portos de forma geral. Você diria que esse é o nosso melhor diferencial? Eu digo que eu trago 2 como os principais diferenciais competitivos do Itaqui. O calado é um, com certeza, e o outro é a interconectividade que a gente tem com a ferrovia. Porque como a gente tem uma ferrovia eficiente que se liga com essa operação marítima eficiente em função desse calado, você consegue movimentar uma grande quantidade de carga a um custo menor. E isso traz competitividade e faz com que a gente se destaque como um porto graneleiro. Porque quanto mais eu consigo trazer eficiência e reduzir custo para a minha cadeia, mais eu consigo ser eficiente e entregar isso para o mercado. Então, mais a gente vai crescendo. E essa é uma das principais razões da gente ter crescido aí nos últimos anos. O nosso crescimento nos últimos anos, ele chega a ser significativo? Tipo assim, a gente pode dizer que a gente se colocou a nível nacional num bom patamar, dentro de um ranking bom? Hoje o Porto do Itaqui é um dos portos mais reconhecidos nacionalmente. Quando a gente fala de mercado de grãos, que a gente está falando, mercado de granel, a gente é o principal porto do Arco Norte. Tanto que tu perguntaste quais outros portos que estão acima do Itaqui. Tem Santos, que é o porto mais antigo do Brasil, e Paranaguá, que fica ali na região do Paraná. Mas quando você fala do Arco Norte, a gente traçar uma linha no meio do mapa do Brasil para cima, a gente é o principal. Tanto em termos de eficiência, gestão, volume de movimentação, a gente é bem reconhecido nos fóruns nacionais como o principal porto do Arco Norte. Por aí eu falo Arco Norte não pegando só Norte, pegando Norte e Nordeste. Entendi. A nossa localização geográfica, de alguma forma, também ela contribui para esse fator de exportação, importação com países da Europa, por exemplo? Sim. O fato da gente estar mais ao norte do Brasil, a gente está mais próximo do Canal do Panamá. Isso faz com que as nossas rotas de transporte elas tenham
tem um prazo menor de duração. Isso. Então acaba que se você tem um prazo menor dentro do navio, você consegue diminuir seu frete. Então você se torna mais competitivo porque você acaba chegando mais rápido. Então, assim, é mais um diferencial competitivo do porto. A gente já tem 3, já deu para botar 3. E a gente tem bem mais, a gente tem uma área, a gente tem muitos arrendamentos portuários no nosso porto, então a gente tem uma área de armazenagem eficiente, a gente tem muitas operações mecanizadas que façam que a gente consiga, por exemplo, a diferença entre uma operação mecanizada e não mecanizada é que uma mecanizada ela faz 300 toneladas, não mecanizada faz 300 toneladas por hora. Uma mecanizada às vezes chega a 2.500, 3.000 toneladas por hora. Então isso faz com que a gente consiga fazer muitos navios no mesmo espaço de tempo. Então faz com que a gente ganhe volume, ganhe eficiência e consiga reduzir o custo logístico de forma geral. Então a gente tem muita operação mecanizada, a gente tem uma comunidade unida, tem muita confusão em porto, a nossa comunidade portuária de forma geral, eu acho que ela tenta agregar, ela tenta somar esforços. A gente está aqui para falar de um navio que 7 concorrentes se uniram para trazer uma carga no navio único, porque eles entendem. Se eles podem concorrer da porta para fora, da porta para dentro, se eles se unirem, eles vão ser eficientes. Então eles vão ganhar. É a primeira vez que acontece essa junção de concorrentes, vamos dizer, para um objetivo comum e faz com que vocês recebam navios desse tipo? A gente tem um outro case que é bem emblemático no cenário portuário brasileiro, que é o do Tegran, que é o Terminal de Grãos do Maranhão, porque a gente tem grandes tradings concorrendo para poder captar essa carga para o porto. Então são 4 galpões muito grandes que ficam localizados lá no porto, mas quando eles falam da logística portuária, eles se uniram, eles criaram um consórcio e eles operam de forma conjunta. Então eles têm correias, recepção ferroviária e correia de expedição que eles trabalham de forma conjunta num consórcio formado por cada uma dessas empresas. Então eles se ajudam na ponta e brigam aqui para trás. Então se for para na fazenda, o pessoal está se matando para quem que vai comprar a tua carga. Mas quando chega lá no porto, eles estão juntos para poder jogar essa carga da forma mais rápida, mais eficiente, mais barata para dentro do navio. Isso é bom para vocês, né? Porque facilita a logística dentro quando esse problema já vem resolvido da porta até... Brigam até na porta da entrada do porto, né? Se da porta da entrada do porto para frente tá tudo bem, isso facilita muito a logística de vocês, né? O que a gente discute muito com os clientes é que o porto ele é um meio, ele não é uma atividade fim nela mesma. Então, o que a gente precisa? A gente precisa viabilizar que essa carga seja exportada ou que ela seja importada. Mas a finalidade do negócio não é exportação e importação, é a produção na ponta. Então a gente precisa se unir dentro do porto para garantir o quê? Que o produtor na fazenda ele consiga produzir bem, que a indústria consiga produzir bem e no final a gente precisa fazer esse intermédio. Então esse senso de comunidade que a gente tem no Porto do Itaqui eu acho que agrega porque a gente consegue desenvolver muita coisa em conjunto. Legal, legal. Mas se você tivesse que dizer assim, olha, a gente tem um ponto aqui que ainda preocupa, que ainda atrapalha, que a gente precisa trabalhar, teria algum nesse sentido? Uda, assim, sempre tem oportunidade para melhorar e o meu trabalho como diretor de operação é estar mapeando isso o tempo todo. Melhorando. É estar mapeando isso todo e estar desenvolvendo e trazendo melhorias. Então, o que hoje a gente tem trabalhado? Então, vou responder mais nessa forma, que é o que a gente precisa melhorar. A gente tem melhorado a questão, a gente tem projetos de ampliação das portarias para que a gente consiga ter um fluxo mais rápido de entrada e saída de veículos. A gente tem um projeto para mudar a localização das nossas balanças, para que a gente consiga o caminhão chegar já pesar e entrar para o porto e diminuir o tempo que ele circula na área do porto. Né? A gente tem projeto a gente tem um processo de transformação digital grande e aí ele trouxe muito resultado para a gente, mas à medida que a gente vai ampliando as operações, ele vai ficando mais lento. Então hoje a gente trabalha para dar mais fluidez para esse projeto, para que o sistema não seja um entrave para o crescimento do porto. A gente tem trabalhado em projetos de modernização de câmeras, de usar inteligência artificial para ajudar no monitoramento das operações, porque a gente sabe que depender de pessoas é preciso, elas precisam estar lá junto com a gente, mas se a gente já tem câmeras espalhadas no porto todo e a gente já tem tecnologia que consegue monitorar se alguém está sem EPI, se está existindo, se está tendo uma emissão de particulado, por que a gente não usa essas câmeras para poder desenvolver o porto e ajudar a gente a crescer de forma geral? Então a gente tem avançado nesse sentido de melhorias tecnológicas, de melhorias de processo. E claro, a gente tem oportunidade para novos terminais, que eu falei que a gente está em licitação de alguns outros terminais. E à medida que isso vai avançando, que a gente vai conseguindo desenvolver, a gente vai conseguindo alcançar os resultados que a gente tem buscado. Em outras palavras, a gente poderia dizer que 2024 foi um ano bom para o porto? Não, foi um ano excelente, principalmente em termos de melhorias operacionais, de processos. A gente acabou conseguindo crescer de forma geral.
Olha, então eu fico aqui desejando que vocês cresçam ainda mais, que você venha de outra vez aqui me dizer que a gente já teve mais avanços, que a gente já teve mais recordes, que a gente já teve melhorias quando esses berços chegarem a funcionar, né? Ano que vem ainda não, 26, né? 26, né? 26. Então que a gente tenha essas melhorias que vão trazer resultados e vão impactar na economia do Estado com toda certeza. Eu posso fazer 3 convitezinhos para os teus telespectadores? Com certeza. Ó, ontem a gente firmou uma parceria com o Sebrae, que a gente chama de Catalisa Gov. O que é isso? A gente vai abrir editais de inovação aberta para que a gente possa atrair startups para olhar os problemas do porto e tentar resolver junto com a gente. É a forma da gente também tentar pensar para fora da caixa. Nossas duas cabeças sempre vão pensar melhor do que a minha. Então a gente precisa de você que tem startup, que queira trabalhar no porto, que você comece a olhar para o porto para você vir participar desse nosso edital. Nossa expectativa é que no ano de 2025 a gente esteja saindo com esse edital. E aí, eventualmente, se você tiver interesse, depois a gente pode trazer maior detalhamento. Por acaso, nós falamos sobre isso aqui na semana passada, quando nós falamos da premiação das startups que aconteceu esse final de semana, a gente falou exatamente disso, da contratação por empresas brasileiras dessas startups, o reconhecimento do trabalho delas dentro. Exatamente. E a gente é a primeira empresa pública que vai abrir um edital de contratação de startup. Olha só que legal. E a gente espera que com isso a gente consiga trazer startup, mas para que a gente consiga fortalecer esse movimento, fortalecer esse ecossistema, para que outras empresas se sintam na liberdade de também fazer esse tipo de contratação. A gente entende que é uma bolinha que quando a gente vai jogando ela vai crescendo. Sim. Então, assim, é algo que eu convido as startups a ficarem de olho. A gente está em aberto até essa semana aqui o edital de incentivo à pesquisa da FAPEMA. Então, você que é professor, pesquisador maranhense, que tiver algum projeto, que esteja analisando o porto, que queira desenvolver o porto, dê uma olhada lá, a gente paga, a gente entra com recursos próprios da EMAP, em parceria com a FAPEMA, para que esse pesquisador tenha recurso para desenvolver seus projetos e trazer o resultado dessa pesquisa para dentro do porto. É a academia olhando o porto. E no ano que vem a gente vai lançar a segunda turma do Jovem Tech, que é para você que é estudante, que acabou de sair do ensino médio, que tem interesse em estudar programação e entrar nesse mercado de programação. A gente dá uma bolsa para que você possa estudar programação e possa depois começar a trabalhar com problemas não só do Porto, mas como do estado do Maranhão de forma geral. Então são 3 programas que a gente tem muito orgulho de ter e que a gente acredita que ajuda a desenvolver a sociedade como um todo e ajuda a trazer as pessoas a olhar para o porto e pensar o porto junto com a gente. Olha, eu posso dizer que você fechou a entrevista com chave de ouro, com tanto convite legal assim, mobilizando toda essa juventude que precisa trabalhar e que precisa de oportunidade. Pronto, as oportunidades estão aí, é só olhar os editais e ver em qual você se encaixa e aproveitar essa oportunidade. E Bernal Marino, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo e por a gente conversar a respeito de todos esses resultados. É sempre um prazer estar aqui falando do nosso porto. A gente tem muito orgulho de trabalhar lá e convido todo mundo que tiver interesse a conhecer também o porto. Visitar, né? A gente pode visitar, A gente tem o nosso programa de visita que fica aberto durante o ano inteiro. É só você entrar no site e se inscrever, você agenda para ir lá no porto e a gente está lá pronto para receber vocês. O porto é nosso, o porto é do Maranhão. Pronto. Bom dia mais uma vez. Bom dia para você que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã, cheio de informação. Quando é informação boa assim de manhã, a gente já começa o dia bem mais motivado, com toda certeza. Tchau e até a próxima.